O que você está disposto a perder para seguir Jesus, sua reputação, seus sonhos, até mesmo a aprovação daqueles que dizem te amar? E se eu te dissesse que cada passo em direção a Cristo aciona um alarme no mundo espiritual e que o preço que você paga hoje é a semente de um milagre que ainda não enxerga? Não estou falando de religião, estou falando de guerra. Guerra contra forças que você não vê, mas que sente nas tentações que surgem do nada, nas portas que se fecham sem explicação, nas vozes que sussurram: desista, isso não vale a pena. Jesus nunca escondeu a verdade. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mas quantos entendem o que isso significa? A cruz não é um símbolo de sofrimento passivo, é um instrumento de morte. Morte ao orgulho, à luxúria, à necessidade de controle. E essa morte dói. Há uma razão pela qual o apóstolo Paulo alertou: nossa luta não é contra carne e sangue. Enquanto você ouve estas palavras, há uma conspiração nas regiões celestiais para fazer você duvidar do amor de Deus, para distorcer suas promessas, para convencê-lo de que o preço é alto demais. O inimigo não teme cristãos de palavras vazias. Ele teme aqueles que agem, aqueles que, ao dizer sim a Jesus, rasgam o reino das trevas como um furacão rasga uma tenda. Você sabia que quando você escolhe perdoar quem não merece, anjos recebem ordens de guerra? Ou que quando você resiste a uma tentação em segredo, cadeias espirituais são quebradas em continentes distantes? Isso não é poesia, é realidade espiritual. Mas há um segredo que o diabo não quer que você descubra. O preço que você paga não é um castigo, é um investimento. Cada lágrima, cada noite de oração, cada não dito ao pecado, acumula uma glória que nenhum olho humano pode ver, até o dia em que tudo será revelado. Enquanto isso, o inimigo tenta convencê-lo de que você está só. Mentira. Você faz parte de um exército invisível de mártires, profetas e guerreiros que, como você, escolheram perder para ganhar. E cada like, cada inscrição neste canal, cada paz em Cristo, escrito nos comentários, é um grito de guerra que ecoa nessa batalha. Sim, você leu certo. Ao interagir com este vídeo, você não está apenas apoiando um canal, está fincando uma bandeira no território inimigo. Mas prepare-se. O que vou revelar a seguir não é para ouvidos superficiais. É para aqueles que entendem que seguir Jesus não é sobre conforto, mas sobre confronto. No final deste vídeo, compartilharei uma oração que demônios não conseguem ignorar. Uma estratégia usada por homens e mulheres que mudaram o curso de nações através do sacrifício. Mas antes, preciso que você faça algo agora. Digite "eu pago o preço" nos comentários. Essas palavras não são para mim, são para você. São um lembrete de que, neste exato momento, você está escolhendo de qual lado da guerra quer estar. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque o que vem a seguir não é apenas um ensinamento, é uma arma. Respire fundo. O preço é alto, mas a recompensa é eterna, e cada segundo que você investe aqui pode ser o segundo que desencadeará sua vitória mais importante. Você está pronto para descobrir o que realmente significa escolher Jesus? E como transformar cada ataque do inferno em degraus para o seu destino? Então não pisque. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre fé, guerra espiritual e o poder invisível de uma vida rendida a Cristo. Você já parou para pensar por que Jesus suou sangue no jardim do Getsêmani? Não foi apenas o medo da cruz, foi o peso de uma escolha que reverberaria por toda a história. Naquela noite ele enfrentou um dilema que todo seguidor verdadeiro também enfrenta: obedecer ao Pai, mesmo quando a alma clama por outro caminho. Assim como Jesus, você será levado a lugares escuros, onde sua fé será testada não por demônios gritantes, mas por silêncios angustiantes.
É ali, na solidão da oração não respondida, que o preço da sua escolha por Cristo se revela. Mas, e se eu te disser que esses momentos de aparente abandono divino são, na verdade, campos de treinamento? Quando você persevera em oração, mesmo sem sentir nada, quando escolhe perdoar, mesmo sem ver mudança, está fazendo o que Jesus fez, moldando o caráter através da rendição. Um exemplo prático. Imagine um homem que luta contra a pornografia. Ele ora, jejua, mas a tentação persiste. O que ele não vê é que cada vez que fecha os olhos e clama por pureza, anjos estão travando batalhas em seu nome. Sua persistência não é fracasso, é estrago nas fileiras inimigas. Agora reflita. Quantas vezes você quase desistiu porque não viu resultados imediatos? Saiba que enquanto assiste a este vídeo, há uma colheita sendo preparada para cada semente de obediência que você plantou no escuro. O próximo bloco revelará como transformar suas fraquezas em armas espirituais e por que o inimigo teme mais seu processo do que suas vitórias. Paulo, o apóstolo, enfrentou algo que muitos de nós tememos. Uma fraqueza que não desaparecia. Ele chamou de um espinho na carne, não um incômodo físico, mas uma batalha espiritual que o perseguia. Por que Deus permitiria isso? A resposta está numa verdade que destrói ilusões. Deus não remove todas as lutas, porque algumas são combustível para milagres. Paulo aprendeu que, quando se sentia mais frágil, a força de Cristo se tornava visível nele. Suas derrotas aparentes eram, na realidade, vitórias disfarçadas. Pense na mãe que ora por um filho perdido nas drogas. Cada noite de choro, cada palavra sussurrada em desespero parece cair no vazio. Mas nas regiões invisíveis, essas orações são como ácidos corroendo as correntes que prendem aquele jovem. O inimigo ri da demora, até o dia em que percebe que a persistência dela não era falta de fé, mas uma arma. Assim como o jejum de Ester preparou um povo inteiro para o livramento, sua insistência abre portais celestiais. E você já percebeu que suas crises podem ser trampolins? Uma pessoa em depressão que força os lábios a louvar, mesmo sem sentir nada, está fazendo mais do que cumprir ritual. Está desafiando o reino das trevas com um ato de rebelião sagrada. Cada aleluia rouco, cada passo dado na escuridão é um golpe no coração do acusador. José foi jogado num poço por seus irmãos, mas aquele poço era o caminho para o palácio. Sua dor atual pode ser o atalho para o propósito que você nem imagina. Agora, reflita. Qual é o seu espinho? Que entregue nas mãos de Deus pode se tornar uma lança contra o inferno? Enquanto pensa, lembre-se, até a sombra mais densa treme diante de uma alma que se recusa a desistir. Quando Jesus disse, "A minha graça te basta", a Paulo, ele não estava oferecendo um alívio imediato, mas revelando um princípio cósmico. A fraqueza humana é o cenário perfeito para a força divina. Imagine um pastor que, após anos pregando contra a pornografia, cai no mesmo pecado. A vergonha o paralisa. Até que ele entende, sua queda não é um fim, mas um convite para uma graça mais profunda. Ao confessar publicamente sua luta, ele não perde a credibilidade, ganha autoridade. Por quê? Porque agora sua mensagem não vem do púlpito, mas da trincheira. Assim como Raabe, a prostituta que escondeu os espias de Israel, Deus usa o que o mundo rejeita para confundir os sábios. Uma mulher viciada em fofoca, por exemplo, pode parecer uma candidata improvável ao reino. Mas quando ela redireciona sua língua para orar pelos outros, em vez de difamá-los, sua fraqueza se transforma em um dom de intercessão. Cada palavra que ela ora quebra maldições que sua fofoca plantou. O inimigo a usou para destruir, agora Deus a usa para reconstruir. Mas há um risco aqui, o orgulho espiritual. Quantos caem ao acreditar que venceram sozinhos? Lembre-se de Sansão, sua
Força vinha da consagração, não dos músculos. Quando ele tratou o poder de Deus como algo comum, caiu. Assim, sua maior vitória pode se tornar sua maior armadilha se você esquecer que toda força vem do sacrifício. Aquele homem que venceu a pornografia, se ele julgar os que ainda lutam, sua vitória vira cinza. Agora, reflita. Qual hábito, qual vício, qual medo você carrega como vergonha? Mas que Deus quer usar como prova viva de que até o mais frágil pode ser templo do Espírito. Enquanto pensa, saiba, há demônios que estremecem não com sua santidade impecável, mas com sua rendição honesta. Eles sabem que uma alma quebrantada nas mãos de Deus é uma arma nuclear no mundo espiritual. O salmista Davi, antes de enfrentar Golias, rejeitou a armadura de Saul. Um gesto que parecia loucura, mas escondia uma verdade profunda. Deus não usa os equipamentos humanos para vencer batalhas espirituais. Ele age através daquilo que o mundo considera insuficiente. Pense em alguém que sofre de ansiedade crônica. Cada ataque de pânico parece um gigante invencível, até que ela descobre que sua vulnerabilidade é o calcanhar de Aquiles do inimigo. Ao invés de fugir do medo, ela começa a orar durante as crises. E lentamente, aquela fraqueza se torna um alarme espiritual, avisando-a para guerrear com promessas bíblicas. Assim como Davi usou pedras para derrubar um gigante, Deus transforma seus traumas em projéteis. Um exemplo: um homem que foi abandonado pelo pai carrega uma ferida que o faz duvidar do amor de Deus. Mas quando ele usa essa dor para adotar crianças órfãs, cada gesto de amor vira um martelo nas mentiras que diziam: "Você não é digno de ser chamado de filho." O inimigo planejou destruí-lo pela rejeição, mas Deus virou o plano e fez dele pai de muitos. Há um padrão nas Escrituras. O que o inimigo usa para derrubar, Deus usa para levantar. A cruz é o maior exemplo. Instrumento de tortura transformado em símbolo de salvação. Na sua vida, isso se repete. Aquela tentação que quase o destruiu pode ser o púlpito de onde você pregará libertação para outros. Mas cuidado, isso só acontece quando você para de lutar contra a fraqueza e começa a lutar com ela, entregando-a a Deus. Reflita agora. Qual Golias em sua vida está esperando para ser derrubado não pela sua força, mas pela sua rendição? Enquanto você pensa, saiba, o mesmo Deus que usou uma pedra para mudar a história pode usar até o que você escondeu por vergonha para escrever um capítulo de glória em sua vida. No vale de Elá, enquanto o exército filisteu zombava, Davi não via apenas um gigante. Ele enxergava uma oportunidade para Deus revelar sua glória, onde os homens só viam derrota. Mas há um detalhe esquecido nessa história. Antes de Golias cair, Davi pegou 5 pedras. Por que 5? Alguns dizem que era para Golias e seus 4 irmãos. Mas há um mistério maior aqui. Deus sempre dá mais armas do que você precisa, para provar que a vitória não depende da quantidade, mas da obediência. Pense numa mulher que falhou 3 vezes ao tentar deixar um vício. Ela se sente como Davi carregando pedras inúteis, até perceber que cada recaída a ensinou algo diferente. A primeira pedra era perseverança, a segunda, humildade, a terceira, dependência de Deus. Quando a 4ª tentativa vem, ela não usa as pedras, ela as entrega a Deus. E é exatamente quando o gigante cai. O inimigo riu das tentativas falhas, mas não contava que cada fracasso era um degrau para a estratégia divina. Assim como José foi jogado num poço por seus irmãos, Deus permite quedas que parecem finais, mas são preparações para encontros. E imagine um pastor que, após um escândalo, é rejeitado por sua igreja. Anos depois, ele funda um ministério que resgata líderes caídos, porque entendeu o que ninguém ensinou, o poder de um testemunho quebrado. Sua queda não foi um fim,
Foi a primeira pedra, mas aqui está o segredo. As pedras que você carrega não são para atirar, são para lembrar. Cada uma representa uma promessa, uma lição, uma cicatriz que Deus usará. O Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa mesa não está após a batalha, está no meio dela. Enquanto Golias grita, Deus está servindo alimento espiritual para você. E o inimigo impotente assiste. Reflita: quais pedras você está carregando que parecem inúteis, mas são, na verdade, provas silenciosas de que Deus já preparou sua vitória? Enquanto pensa, lembre-se, o mesmo Deus que usou uma funda para derrubar um gigante está esperando você parar de contar as pedras e começar a confiar nas mãos que as entregaram a você. Após Golias cair, Davi não guardou as pedras restantes como troféus. Elas se tornaram lembretes silenciosos de que Deus nunca dá apenas o suficiente, Ele superabunda. Mas há um mistério nas sombras dessa história. Enquanto o exército filisteu fugia, Davi correu para cortar a cabeça do gigante. Por quê? Porque na guerra espiritual, vitórias parciais são perigosas. O inimigo pode ressuscitar se você não destruir completamente suas raízes. Pense em alguém que venceu um vício, mas mantém lembranças escondidas. Um número de contato, uma foto, um lugar. Essas são as cabeças de Golias que o inimigo usa para regenerar a batalha. Assim como Acã escondeu despojos proibidos em Jericó e trouxe derrota a Israel, nossas concessões secretas dão legalidade às trevas. Mas há uma saída: destruir os altares do passado. Um exemplo prático: aquela música que o afasta de Deus, mesmo sendo apenas uma, deletá-la não é radicalismo, é declaração de guerra. Quando Jesus expulsou legiões de demônios, eles pediram para não serem mandados para o abismo. Em vez disso, entraram em porcos, um símbolo de que o inimigo sempre busca um corpo para habitar. Suas concessões são porcos que ele usa para voltar. Mas aqui está a esperança. Assim como os porcos se lançaram no mar, Deus pode afogar suas tentações se você não negociar com elas. E você? Quais cabeças de Golias ainda estão sorrindo em sua vida? Um ressentimento não perdoado, um hábito que você minimiza. Enquanto reflete, lembre-se, cada não que você diz ao pecado é um golpe de martelo nas estacas do inferno. E se você já venceu algo antes, comente: eu pago o preço por escolher Jesus. Essas palavras não são só um testemunho, são profetisas da derrota do mal. Agora, imagine isto. Enquanto você escreve, eu pago o preço, anjos estão gravando sua declaração nos céus. Cada like, cada compartilhamento amplifica esse decreto. Você não está só apagando rastros do passado, está desenhando o futuro com a tinta da obediência. O que vem a seguir? Uma revelação que exporá como suas escolhas diárias desencadeiam terremotos no mundo espiritual. E por que o inimigo teme mais sua consistência do que suas grandes vitórias? Após a queda de Golias, Davi não se tornou rei imediatamente. Ele passou anos fugindo de Saul, perseguido por quem deveria protegê-lo. Por que Deus permitiria isso? Porque o deserto é onde Deus transforma guerreiros em reis. Nas cavernas escuras, Davi aprendeu uma verdade que só os perseguidos entendem. As cicatrizes que você esconde são os mapas que guiarão outros à liberdade. Enquanto você luta contra críticas, traições ou solidão, há um propósito oculto sendo tecido. Imagine uma mulher difamada por colegas de igreja. Ela chora, questiona Deus, até perceber que sua dor a capacitou a discernir mentiras disfarçadas. De piedade, assim como Davi escreveu salmos no deserto, ela começa a gravar orações que, anos depois, salvam almas em crise. O inimigo planejou silenciá-la,
mas Deus usou o veneno deles como antídoto para milhares. Há um padrão nas Escrituras. Deus usa o que querem destruir você para construir seu reino. José foi acusado falsamente e preso, exatamente onde encontraria o copeiro-mor do faraó. Sua cela não era um castigo, era um corredor para o palácio. Da mesma forma, suas cavernas atuais, solidão, incompreensão, dor, são laboratórios, onde Deus mistura seu suor com o poder dele para criar algo que assombra o inferno. Mas cuidado, o deserto também é um campo minado. Sansão brincou com suas próprias regras e perdeu tudo. Sua força não foi derrotada por um exército, mas por um momento de descuido. Assim, suas vitórias passadas não imunizam você contra quedas futuras. Aquele homem que venceu o vício, se ele confiar na própria força, será engolido pela próxima tentação. Agora reflita, quais cavernas em sua vida estão guardando promessas disfarçadas de provação? Enquanto pensa, lembre-se, o mesmo Deus que usou o deserto para forjar, Davi está moldando você nas sombras. E cada passo de obediência no escuro acende uma tocha que iluminará o caminho de outros. E fará tremer os portões que oprimem sua família, seus sonhos, seu chamado. Na cruz, enquanto o céu escurecia e Jesus sussurrava, "Está consumado", um terremoto abalou a terra. Mas o tremor mais forte não foi físico, foi espiritual. Naquele momento, as portas do inferno tremeram não porque Jesus morria, mas porque ele morria como um vencedor. Sua morte parecia derrota, mas era um golpe estratégico nas entranhas do mal. Assim como José disse aos irmãos, "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Cada dor que você carrega hoje pode ser o gatilho de um milagre que reescreverá histórias. Imagine uma mãe que ora por um filho em coma há meses. Os médicos dizem não haver esperança, mas ela persiste. Num dia comum, enquanto ela lava suas roupas, uma lágrima cai no balde. E naquele instante, invisível a todos, um demônio que mantinha o jovem cativo solta um grito e foge. A lágrima, misturada ao sabão, torna-se um símbolo. Sacrifícios cotidianos são armas invisíveis. Assim como o sangue de Cristo na cruz pareceu uma derrota, mas quebrou cadeias cósmicas, sua obediência silenciosa está gerando fissuras no reino das trevas. Há um princípio nas Escrituras que muitos ignoram. Deus trabalha em ciclos. Elias enfrentou o Monte Carmelo, mas depois fugiu de Jezabel. Pedro caminhou sobre as águas, mas afundou. Suas quedas não apagaram suas vitórias. Foram parte do treinamento. Você já se perguntou por que algumas batalhas se repetem? É porque cada rodada não é um fracasso, é um nível mais profundo de libertação. O inimigo tenta te cansar, mas não entende que você está sendo forjado para a eternidade. Agora reflita. Qual morte em sua vida, um sonho, um relacionamento, uma esperança, está prestes a se revelar como semente de ressurreição? Enquanto pensa, saiba, o silêncio de Deus não é ausência, é o sopro que precede o milagre. Assim como Jesus dormia no barco durante a tempestade, Ele está treinando você a descansar no caos, porque o que vem a seguir não será sobre sobreviver, mas sobre ressuscitar. Você chegou até aqui. Isso não é acaso. Enquanto assistia a este vídeo, algo no mundo espiritual mudou. Talvez você não tenha sentido, mas suas escolhas neste exato momento podem selar destinos, o seu e o de outros. Parabéns por não fugir da verdade, mesmo quando ela corta como faca. Mas atenção, este não é um final feliz, é um início santo. Você já reparou que, nas guerras antigas, os soldados não comemoravam vitórias sozinhos? Eles acendiam fogueiras no alto das montanhas para avisar a toda a nação. A batalha foi vencida. Seu like, seu comentário, sua inscrição não são gestos vazios, são fogueiras espirituais.
Cada "eu pago" o preço digitado nos comentários é um sinal de fumaça para alguém perdido no deserto da dúvida. Cada compartilhamento é um grito dizendo ao algoritmo: esta mensagem salva vidas. E cada inscrição é mais que um clique. É você dizendo às trevas: estou no exército e não recuarei, mas há um risco, a ilusão de que basta assistir. Imagine um homem que compra uma espada, mas nunca a usa. Ele a enfeita na parede, orgulhoso, até o dia em que invasores entram em sua casa e ele percebe que possuir a arma não é o mesmo que lutar com ela. Assim é sua fé. Você pode acumular vídeos, estudos, orações, mas se não agir, está enfeitando a parede. Por isso, inscreva-se agora. Não para acumular conhecimento, mas para treinar para a guerra. E quando falo em proteger sua casa, não me refiro só às paredes. Seu coração é a fortaleza invisível que o inimigo mais deseja invadir. Sabe por que filósofos antigos guardavam templos dia e noite? Porque sabiam, o sagrado atrai profanadores. Sua família, seus sonhos, sua paz, tudo isso é templo. E enquanto você hesita em se inscrever, em compartilhar, em declarar paz em Cristo, há uma brecha na muralha. Agora vou ser direto. Se você ainda não se inscreveu, por quê? Será medo de compromisso? Ou pior, comodismo espiritual? Lembre-se de Ló. Ele salvou a vida, mas perdeu a esposa porque olhou para trás com saudade do que era confortável. Não seja como ele. Quem já está inscrito, levante a mão invisível agora. Você faz parte de um exército que ora, jejua e batalha nas sombras. Seu perfil silencioso no YouTube é neste momento um farol para náufragos espirituais. Mas há algo que você precisa fazer antes de sair. Fique em silêncio por 30 segundos. Feche os olhos. Sinta o peso desta mensagem. Ouça o que Deus quer falar no segredo do seu espírito. Há uma promessa escondida aí, uma palavra que só será revelada se você parar. Não tenha pressa. A paz que você busca não está na próxima notificação. Está neste exato momento de entrega. Enquanto se cala, imagine. Cada like dado aqui acende uma vela num lugar escuro. Cada inscrição fortalece uma corrente de intercessão. E cada paz em Cristo nos comentários é um suspiro de alívio no céu, confirmando que você não está só. Agora, respire. O silêncio não é vazio, é onde Deus sussurra.